As pessoas então deixam de, entre aspas, de serem tão racionais assim no momento, né? Deixam as minhas emoções fluírem um pouquinho mais aqui durante essa experiência, é uma coisa de Deus, então elas liberam um pouco esse senso crítico e têm experiências, sensações ali, inclusive curas, que elas interpretam como curas espirituais. A gente vê isso dentro da religião, esses momentos, eles são momentos propícios de curas. A gente consegue alcançar curas por meio desses momentos. Mas você acredita que as curas ocorrem de fato? Acredito porque elas acontecem. Mas curas de doenças as mais variadas? De tudo que você puder imaginar. Câncer. É possível. Eu tenho relatos de fiéis da minha comunidade. De câncer, de esterilidade, não doença diversa mesmo. Com laudo médico. Com laudo médico. Eu acho que essa é uma questão importante. Laudo médico, tinha lá o exame, fez o laudo o exame. Médico, sim. E depois ela voltou. E não tinha mais absolutamente nada. Sabe, da pessoa durante a missa. Porque eu faço a missa, inclusive, tem essa semana, que é a chamada Missa de Cura e Libertação, justamente porque eu conduzo as pessoas a essa consciência de que é preciso curar. Então, eu vou caminhando com elas no pensamento para que elas possam encontrar o que nelas precisa ser curado. Certo. Então, eu vou na frente do caminho. Sim. E elas caminham comigo. E elas fazem a experiência de Deus por meio de curas. E já aconteceu durante a missa, quem me acompanha há muito tempo sabe disso, pessoas pararem, ter que ir no banheiro para poder vomitar tumores, de ter que fazer xixi para tirar pedras dos rins, né? Por quê? Porque passou por essa experiência que mexe com tudo. Porque o que eu acredito sobre isso? Eu acredito que doenças que têm um fundo emocional, onde o estresse, a depressão podem agravar a situação, podem talvez até ocasionar. Então existem vários casos de pessoas que têm problemas gástricos, tendo como variável que aumenta a chance de crises o estresse. Então essa psicossomática existe. Existe uma psicossomática meio questionável, mas existe uma conexão bem íntima entre o cérebro e vários órgãos do nosso corpo. Mas, do ponto de vista científico, a gente não tem evidências para doenças como o Rodrigo perguntou, tipo câncer, como se vamos passar por esse procedimento, essa oração e as coisas vão se resolver. O que a gente tem são as evidências anedóticas, como você está trazendo, né? Eu conheço uma mulher, tem caso, e a pessoa fez isso e aquilo. Mas do ponto de vista científico, isso não é consistente. O que abre margem, aqui a visão do cético, né, para a gente questionar se, por exemplo, aquele diagnóstico não era incorreto. Como a gente tem garantia de que aquela pessoa de fato tinha câncer? E se vocês estão achando isso estranho, tem dados de que talvez 30%, 40%, dependendo do tipo de câncer, são falsos positivos, são diagnósticos incorretos. E aí tem um caso que passou, acho que... Erro médico é o que mais acontece Erro hoje, médico, né? Exatamente. Então eu tenho um caso até de uma familiar, uma tia minha, ela estava com um problema no ombro, estava dolorido o ombro dela, com dificuldade de se movimentar, e foi ao médico. O médico falou, fulana, não vou falar o seu nome, tá, tia? Senão você fica chateada. O negócio aqui tá feio mesmo. Pode ser que você tenha que passar por uma cirurgia. Nossa, doutor, ficou toda preocupada. Ele passou lá para fazer um exame e tal. Não sei se uma ressonância, algo do tipo. E ela ficou muito preocupada com aquilo. E aí foi a um centro espírita. E recebeu um tratamento espiritual, uma intervenção de uma médium. Voltou ao médico dali, não sei, 2, 3 semanas. Ele foi dar uma olhadinha ali no exame que ela fez e nos sintomas. Parece que você não vai precisar de cirurgia não, viu? Tá melhor, hein? Inclusive aqui, essa mobilidade e tal. Tem uma cicatriz interna que é da cirurgia. Tem uma cicatriz interna. E ela interpretou justamente como sendo um milagre, uma intervenção espiritual que ocorreu com ela. E tudo bem, ela tem o direito de ter essa fé. Quem sou eu pra falar, tia? Ela até pediu minha opinião, né? A gente conversou, mas numa boa, assim, né? Vocês sabem que eu não sou chato também. Mas eu coloquei essa possibilidade de que talvez o corpo dela tenha dado um jeitinho. O nosso corpo tem todo um mecanismo reparatório, inclusive de danos no DNA, inclusive para evitar o desenvolvimento de tumores. A gente tem toda uma circuitaria, mecanismos para poder
reparar, como a cicatrização, que é um caso muito óbvio para quem, de repente, quer mais exemplos aí. O sistema imunológico para cuidar de vírus e bactérias, a gente melhora da gripe sem necessariamente, enfim, ter que tomar um remedinho, né? Mas é bom aliviar os sintomas. Então, ela pode ter, de fato, tido um problema de inflamação ali no tendão, no nervo, sei lá, e ficou mais imóvel por uns dias, seguiu talvez alguns cuidados médicos, melhorou. E aí eu perguntei ela ainda assim, só para me certificar. E ela concordou. Tia, pelo que você me descreveu, ele não te deu certeza de que você teria que fazer a cirurgia. Ele falou que era uma possibilidade, que parecia um pouco grave, e por isso ele te pediu a ressonância, para ter essa certeza. E ela admitiu isso. Ele não me deu certeza que eu precisaria da cirurgia. Então ela poderia ter melhorado mesmo sem ter ido ao centro espírita receber aquela intervenção. E ela concordou comigo. Embora ela tenha continuado com a crença e tá tudo bem. Mas o ceticismo é sobre isso, sabe? A gente acreditando em alguma coisa e estando numa comunidade com milhares e milhares de fiéis, é esperado alguns relatos de melhora, alguns relatos de cura. As pessoas se curam, diagnósticos errados são feitos. E às vezes não é a intervenção religiosa ou a fé, a oração responsável por aquilo. No caso das pseudociências, que é um tema que eu trabalho muito também, existem os tratamentos concomitantes. O meu caso, eu vou contar meu caso de cura espiritual. Vai ser mais ilustrativo ainda. Eu era criança e tinha quase 20 verrugas no meu joelho esquerdo. Isso, eu contou. Contei esse, né, já no outro episódio. Sim, você não tinha era o joelho, né? Você só tinha... Vivia sangrando, você tinha um joelho na verruga. Cara, e eu tinha vergonha, era feio demais, inclusive. E meu pai me levou num benzedeiro. E o cara fez as benzeduras dele e depois de umas semanas as verrugas foram embora. E meu pai, outra vez, me questionou: Daniel, olha lá, você teve, cara, uma experiência de cura espiritual, por que você é tão cético assim? E aí eu lembrei: pai, eu também estava fazendo um tratamento médico, eu borrifava um remedinho roxo sobre as verrugas todo dia. Então isso aí é uma variável confundidora pra gente. Como garantir que foi a benzedura e não o remédio prescrito por aquele médico? Então, se você não tem um estudo científico para acompanhar essas pessoas que receberam um diagnóstico, para ver ao longo do tempo as que se submeteram a uma intervenção espiritual, ou oraram mais, ou qualquer coisa do tipo, em comparação com aquelas que não passaram por essas experiências espirituais, a gente está sujeito a só enxergar aquilo que confirma as nossas crenças. E a gente se confunde porque tem N possíveis explicações alternativas para o que está acontecendo ali. Faz sentido? Faz sentido. Eu não descarto essa possibilidade de forma alguma, até porque eu vejo, inclusive na ciência, a mão de Deus. Então, para mim, aquilo que a ciência comprova, até o erro da ciência, para mim, pode ser um milagre. E a igreja ela é muito sábia quando ela decreta que algo é milagroso, né? Um dos critérios para decretar milagre é que não haja 0,01% de probabilidade científica, de explicação científica para aquilo. Então não pode existir nenhum tipo de explicação científica. Para haver um reconhecimento oficial. Reconhecimento. Inclusive ontem o Papa Francisco canonizou uma beata italiana chamada Helena Guerra. E dentro do processo de canonização de uma pessoa, existe primeiro o critério de reconhecer as virtudes cristãs da pessoa, que é o que vai torná-la serva de Deus, o título de serva de Deus. Aí vai ter o primeiro milagre atribuído à intercessão desta pessoa, conforme a fé da igreja, que nós acreditamos que, pelas suas virtudes em vida, ela imitou plenamente ao Cristo, então ela habita a comunhão dos santos na presença de Deus. Então ela está diante de Deus, e a comunhão dos santos é justamente aqueles que imitaram o Cristo e alcançaram a perfeição de uma vida cristã. Por isso já podem contemplar o Pai. E estando na presença do Pai, tornam-se participantes da sua onisciência, sua onipresença e a sua onipotência. Por isso nós podemos chamá-los de intercessores, porque eles já estão diante de Deus e já podem participar da totalidade de Deus. Isso é a comunhão dos santos que nós, católicos, apostólicos, romanos, professamos no credo. Essa beata se tornou beata por conta de um milagre,
que, se eu não estiver enganado, salvo engano, foi na Itália. Ela é de Lucca, na Itália. E o milagre que faltava para a canonização aconteceu na cidade de Uberlândia, que é a minha cidade. E foi feito dentro de uma paróquia que cultuava as virtudes de Helena Guerra. E o padre, Padre William, um beijo para ele, está em Roma, inclusive, porque ele foi para a canonização. Padre William, que era o pároco da paróquia Santa Mônica, um paroquiano dele sofreu um acidente, teve politraumatismo craniano, pegou infecção hospitalar e teve morte cerebral. E o padre decidiu, na hora da missa, consagrar o corpo e o sangue de Cristo. E depois de consagrar o sangue, ele colocou um pouco do sangue consagrado numa ampola. E nós, padres, temos livre acesso aos doentes para podermos realizar os rituais. E o padre William levou este sangue de Cristo, esse vinho consagrado. Ele já estava morto, era uma morte cerebral, devido à queda, várias infecções. E o padre William derramou o vinho consagrado na boca dele. Na hora, ele pulou na cama. Imediatamente. 2 dias depois ele estava de pé. E a ciência não explica. E esse milagre foi a causa da canonização de Helena Guerra, que ontem foi proclamada santa pelo Papa Francisco. O milagre aconteceu em Uberlândia com o padre William, que era devoto e que trabalhava a devoção à beata Helena Guerra. A ciência não explica, porque a Santa Sé só admite abrir um processo de canonização depois que a ciência afirmar que não tinha a menor possibilidade disso acontecer humanamente. E como é feita essa avaliação? São os médicos que são consultados? Sempre médicos. A igreja não participa do primeiro processo. Quem faz todos os laudos... é tudo médico. São feitos todos pela ciência. Tudo pela ciência. Se a ciência... Quem solicita os laudos? Assim, a igreja solicita, a partir do momento que abre-se o processo, porque nós acreditamos e atribuímos como milagre. A igreja não aceita que seja levado nenhum documento que não seja comprovado cientificamente. Existe toda uma preocupação para canonizar algum santo. Nossa, é uma coisa... Você não consegue, não. Muita gente tá na fila. Existem processos muito antigos. Então, quando eu digo para você que o milagre ele existe na Igreja Católica, eu estou dizendo daquilo que é científico. O que você acha que um cético questionaria diante desse milagre específico? Tenta se colocar na cabeça do Gontijo aqui. Não consigo, professor. Não consegue? Para você é inquestionável? Porque a minha fé no milagre e na vontade de Deus não vai passar pelo ceticismo. Eu não consigo me colocar no lugar do senhor agora. Tá, tudo bem, tudo bem.